As utopias são necessárias, nocivas ou inúteis? Esta era a proposta de redação do vestibular da USP em janeiro de 2016. Vamos ver alguns trechos da coletânea proposta naquela ocasião. A utopia nos distancia da realidade presente. Ela nos torna capazes de não mais perceber essa realidade como natural, obrigatória, inescapável. Porém, mais importante ainda, a utopia nos propõe novas realidades possíveis. Ela é a expressão de todas as potencialidades de um grupo que se encontram recalcadas pela ordem vigente. Um outro trecho de coletânea vinha: acredito que se pode viver sem utopias. Acho até que é melhor, porque as utopias são ao mesmo tempo ineficazes e perigosas. Ineficazes quando permanecem como sonhos, perigosas quando se quer realizá-las. A desaparição da utopia ocasiona um estado de coisas estático, em que o próprio homem se transforma em coisa. Iríamos então nos defrontar com o maior paradoxo imaginável, o do homem que, tendo alcançado o mais alto grau de domínio racional da existência, se vê deixado sem nenhum ideal, tornando-se um mero produto de impulsos. O aluno que está diante de uma proposta de um texto argumentativo, no caso, a proposta da FUVEST ia nessa direção, ele teria que necessariamente tomar partido de uma das três possibilidades: nociva, indispensável ou absolutamente inútil. Baseado nas propostas da coletânea, esse pretendente a uma vaga pós-vestibular deveria, em seu rascunho, já pensar numa ideia, numa tese a ser desenvolvida em sua redação. Logo na introdução, é preciso organizar o contexto da produção, colocar o tema dentro do seu tempo e estar atento à norma padrão. Vamos às principais características de um texto argumentativo. Olhem, as principais características de um texto argumentativo, no caso, a dissertação que a FUVEST pediu, são tese, argumentação e conclusão. A tese é o seu projeto principal. Ele precisa vir na introdução. É preciso fazer afirmações categóricas. Eu sugiro de imediato. Qual sua posição a respeito da utopia? Muito bem. Colocada a introdução, o vestibulando parte para as argumentações. Se ele ou ela defende a ideia de que as utopias são necessárias, indispensáveis, pode defender a tal tese através da ideia de que ela motiva o ser humano a superar obstáculos e dificuldades, projeta um sonho futuro a ser realizado, sustenta ganância, no bom sentido, uma certa ambição de conforto, a busca da felicidade. Ora, a conclusão é o reforçar a tese colocada no início da redação. A conclusão é conveniente que se inicie fora do clichê. Não iniciar concluindo, por exemplo, é uma baita redundância e torna o texto bastante pobre, digamos. Convém, nesse sentido, dessa forma, e aí então iniciar esse parágrafo de conclusão. Por outro lado, se o vestibulanda for defender a ideia de que as utopias são inúteis, ele poderia ficar no campo das frustrações. Por que frustrações? Sendo a utopia algo perfeito, digamos, ideal, isto estaria então fora dos ditames da realidade que, como se sabe,
é bem cruel. Então as utopias poderiam resvalar em algum tipo de conceito místico, mítico, dentro do dia a dia de um ser humano comum. Algo que pode acontecer apenas no campo da imaginação, do sonho, tornando a vida do ser humano bastante infeliz. Então recomendo sempre, procure os temas antigos, anteriores, de produção de texto, de FUVEST, UNESP, ENEM, crie um blog, escreva sempre e boa prova.